Olá, estudantes! Tudo bem com vocês? Me chamo Jaqueline e sou professora de Língua Portuguesa da EJA, Educação de Jovens e Adultos. Hoje conheceremos um pouco mais sobre os bilhetes. Sim, sobre suas características, modo de escrita. Vocês sabiam que os bilhetes são um gênero textual? Sim, eles são considerados como gênero textual. Vamos compreender um pouco mais sobre gêneros textuais? Vamos dar início à aula de hoje? Gênero textual. Os gêneros textuais representam um conjunto de textos orais ou escritos que possuem características próprias, tais como estrutura, linguagem e temática. Todos eles cumprem uma função comunicativa e social dentro de um determinado contexto. Mas como assim características próprias, como estrutura, linguagem e temática? O que significam essas palavras dentro de um texto? Vamos compreender um pouco mais? A estrutura do texto nada mais é do que a introdução, desenvolvimento e conclusão, que seriam começo, meio e fim. A linguagem é como o homem comunica suas ideias, seus sentimentos, podendo ser escrita ou falada. A temática é o assunto principal do texto, é a que aquele texto se refere. E o contexto são todas as informações que vêm englobada no texto, todas as informações que tem no texto. Bom, então compreendemos o gênero textual e sabemos que o bilhete é um gênero textual. Agora compreenderemos um pouco melhor sobre os bilhetes. O que são os bilhetes? O bilhete é um breve recado escrito para pessoas mais próximas. Por isso, geralmente, utilizamos a linguagem coloquial, a linguagem informal, sem grandes preocupações com a escrita. Aqui eu trouxe alguns modelinhos, de bilhete para vocês. A gente não tem que ficar se prendendo naquela escrita, naquela forma culta de escrita, seguindo ali à risca a gramática. O bilhete ele não se faz necessário que seja aquele texto estruturado com introdução, desenvolvimento e conclusão. É aquele texto mais solto, geralmente para informar alguma coisa ou para dar algum recado mais breve. Eu trouxe aqui um exemplo de bilhete para vocês. Eu vou ler todo o conteúdo do bilhete e depois nós vamos separar o que é cada coisa no bilhete. Otávio, obrigada pelos livros que me emprestou. Em breve irei devolver. Abraços, Maria. 28/4/2020. Quem escreveu esse bilhete? Quem foi que escreveu? Quem assinou, No caso, a Maria. Quem escreve sempre será o remetente do bilhete. Quem está escrevendo aquele bilhete? A Maria escreveu esse bilhete para quem? Para quem esse bilhete foi escrito? Esse bilhete foi escrito para Otávio. O Otávio aqui é o destinatário do bilhete. É para quem o bilhete está sendo escrito. E no caso aqui, obrigada pelos livros que me emprestou, em breve irei devolver, é o conteúdo, é a mensagem principal do bilhete. Percebe que esse bilhete está datado. É muito importante que o bilhete seja datado, porque senão, quando o destinatário for ler aquele bilhete que eu escrevi, ele não vai saber há quanto tempo eu escrevi, qual era a data, qual era o intuito do recado. Então, é muito importante que o bilhete tenha essas regras para que ele faça sentido. Então, o bilhete sempre vai ter o destinatário, que é para quem eu estou escrevendo aquele bilhete, a mensagem principal, que é o recado que eu quero passar ali naquele bilhete,
o remetente do bilhete e a data. O bilhete sempre pode ser acompanhado por uma despedida. No caso aqui do bilhete da Maria, ela se despediu com abraços, mas cada um tem a sua característica, né? Cada bilhete é de uma forma. Um outro exemplo que eu trouxe aqui para vocês também é de um bilhete informal. Aqui parece muito com os bilhetes que eu deixo em casa quando vou sair. Olha, e o conteúdo desse bilhete é o seguinte, diz assim: Filho, bom dia! Fui ao supermercado com sua irmã. Não deixe de fazer suas tarefas e dar comida para o Paçoca. Não iremos demorar. Te amo, mamãe. 13/3/2021. Aqui é um bilhete super informal, né? A mãe teve que sair, o filho estava dormindo, não quis acordá-lo, então escreveu ali um bilhetinho e deixou ali para que o recado fosse dado. O que ela queria que o filho fizesse? Que não deixasse de fazer as tarefas e colocasse comida para o Paçoca. Paçoca aqui no caso deve ser algum animal de estimação, né? Que essa criança tem, algum bichinho ali que ela não pode esquecer de cuidar. Percebam que aqui também eu tenho as mesmas características. Eu tenho destinatário, eu tenho remetente, eu tenho a mensagem, eu tenho a assinatura final e a data do bilhete. Isso é muito importante, independente se o bilhete seja formal ou informal, com linguagem coloquial ou culta, eu não posso deixar de ter destinatário, remetente, a mensagem, a assinatura de quem escreveu o bilhete e a data em que o bilhete foi escrito. No caso aqui, quem é o meu destinatário? Para quem esse bilhete foi escrito? É o filho. E logo após o destinatário, já vem uma saudação. Olha, filho, bom dia. O bom dia aqui é a minha saudação do bilhete. Logo em seguida, vem a mensagem principal do bilhete. Fui ao supermercado com sua irmã. Não deixe de fazer suas tarefas e dar comida ao Paçoca. Não iremos demorar. Te amo, mamãe. Mamãe é o remetente e esse te amo já é a despedida do bilhete, com a data embaixo que o bilhete foi escrito. Bom, agora que já vimos dois exemplos, vamos para as características, que foi o que eu citei aqui para vocês. As características são textos breves e do cotidiano, que nada mais é do que textos informais, né? Sem grande estrutura, sem começo, meio e fim. Geralmente eu digo ali o meu recado, o meu assunto principal e pronto. O bilhete, ele sempre é escrito na primeira pessoa. No caso, a primeira pessoa, eu. Sempre na primeira pessoa. A linguagem é coloquial, do dia a dia, sem grandes estruturas, né? Sem grandes coisas da gramática. Os bilhetes sempre são marcados pela oralidade. Como assim pela oralidade? Eu escrevo ali da forma que eu falo mesmo, no meu cotidiano, no meu dia a dia, e assim eu faço o meu bilhete. A estrutura do bilhete, ela vai ser livre. Ela não faz necessariamente questão de ser começo, meio e fim. Ela é livre. Geralmente eu só transmito ali a mensagem, o recado que eu quero e pronto. Sempre o bilhete vai ser de caráter informativo. Ou eu vou informar alguma coisa ali, seja ele um recado ou um favor que eu vou pedir, eu sempre vou estar informando alguma coisa para quem eu estou escrevendo o bilhete. E o bilhete sempre terá a presença de emissor e receptor. Emissor, quem emite, quem escreve o bilhete. Receptor, quem recebe o bilhete. Agora que já vimos todo o conteúdo, vamos dar uma relembrada para em seguida fazer as nossas atividades de fixação? Vamos lá? O que são gêneros textuais? Dentro do que vimos, gênero textual é o conjunto de texto oral e escrito. E o bilhete? O que é um bilhete?
Bilhete é um breve recado escrito para pessoas mais próximas. Geralmente tem as seguintes características: textos breves, de fácil compreensão, sempre na primeira pessoa e sempre devemos lembrar de assinar o bilhete e datar também. É muito importante que não nos esqueçamos disso. Agora que já relembramos, vamos juntos fazer a nossa atividade de fixação? Vamos dar início às nossas atividades? Bom, na primeira pede, número 1, leia o bilhete abaixo. Então, a primeira está pedindo que nós leiamos o bilhete abaixo. E nele está escrito o seguinte: dente. Fui ao dentista arrancar um sabão e ao amaciante comprar irei logo e Regina. Volto Tereza. Assinado Mercado. 10/8/2020. Nossa, mas que bilhete estranho, não é mesmo? Vocês conseguiram entender alguma coisa, alguma mensagem nesse bilhete? Bom, o número 1 pediu só que a gente lesse o bilhete. Já lemos. Vamos então para o número 2? O número 2 pergunta: esse bilhete faz algum sentido? Esse bilhete que a gente acabou de ler faz algum sentido? Acho que não, né? Vamos ler novamente para ver se foi alguma falha de interpretação da nossa parte? Vamos lá? E o bilhete diz o seguinte: dente. Fui ao dentista arrancar um sabão e ao amaciante comprar. Irei logo e Regina. Volto Tereza. Assinado Mercado. 10/8/2020. Não foi falha de interpretação, não é mesmo? Esse bilhete não faz sentido algum. Não dá para entender o que ele quer dizer. Então, a 2 nos perguntou: esse bilhete faz algum sentido? E a resposta é não faz sentido nenhum. A número 3 pediu que reescrevêssemos o bilhete de forma que ele fizesse sentido. Ah, sim! Talvez quando reescrevermos o conteúdo desse bilhete, talvez aí ele faça sentido. Vamos trocar então as palavras de lugar e vamos tentar reescrever esse bilhete de modo que ele tenha algum sentido, que ele transmita alguma mensagem, algum conteúdo? Vamos tentar? Bom, podemos reescrevê-lo da seguinte forma: Tereza, fui ao mercado comprar sabão e amaciante. E irei ao dentista arrancar um dente. Volto logo. Assinado Regina. 10/8/2020. Ah, sim! Aí já mudou totalmente, olha. São as mesmas palavras, só que eu ordenei essas palavras de maneira que fizessem sentido. E aí sim, eu tenho um bilhete com todas as suas características. Eu tenho aqui o remetente, o destinatário, a mensagem principal, a assinatura e a data do bilhete. Quem escreveu esse bilhete? Esse bilhete foi escrito por Regina, não é mesmo? Regina será o remetente desse bilhete, quem o escreveu. E a Tereza será o destinatário para quem esse bilhete foi escrito. Qual é a mensagem principal desse bilhete? Fui ao mercado comprar sabão e amaciante. E irei ao dentista arrancar um dente. Volto logo. Vocês percebem que ele tem a data e a assinatura? É muito importante, né? Que a gente não deixe de colocar a data. Vendo nessa perspectiva, agora que a gente já trocou as palavras, o bilhete faz todo o sentido. O que esse bilhete está transmitindo? Nada mais, nada menos do que um recado, uma informação. Não é isso? Então, a gente reescreveu esse bilhete de forma que ele fizesse sentido. Bom, agora é com vocês. Em seu caderno, escreva um bilhete para uma pessoa querida da sua vida. Pode ser um amigo, um irmão, um primo, pode ser seu esposo, sua namorada.
Gente, eu acho muito bacana o bilhete, porque o bilhete é uma forma da gente estar fazendo um carinho para outra pessoa, né? Da gente estar alegrando o dia de outra pessoa. Como é bom, às vezes, receber um bilhete que diz ali, bom dia, que o seu dia seja leve, seja abençoado, e por aí vai, né? E a gente não perde tempo, a gente ganha tempo ali escrevendo um bilhete para uma pessoa que é querida na nossa vida. Então, hoje, como tarefa, eu peço que vocês escrevam um bilhete para uma pessoa que é querida em sua vida. Por hoje é só, espero vocês na próxima aula. E para acessar nossas atividades na plataforma SMED GV, aponte a câmera do seu celular na imagem que aparece no canto da tela. Acesse nossas redes sociais e se inscreva em nosso canal do YouTube SMED GV.